Então vamos aqui para uma outra perguntinha aqui, ó. Hum. Esse aqui, quem fez essa pergunta aqui foi o Isaías Melo. Deus abençoe também. O Isaías é um dos grandes participantes aí dos comentários do nosso canal, né? Ah, Aí ele mandou uma resposta para um outro irmão aqui, né? Para o irmão Adilson, né? Adilson Luiz, deve ser esse o nome. Quer dizer que uma pessoa que hoje crê em Deus tem que procurar uma igreja para se batizar? Caso contrário, não se salva apenas crendo. E aí, o que a gente pode responder disso biblicamente? Porque ele está dizendo, pelo que dá a entender aqui, que não é necessário que a pessoa se batize, que apenas a fé, que é uma das lives que nós teremos aí, né? Agora no dia 20 desse mês aqui, que apenas a fé ela já salva e que não há necessidade de batizar. E aí? O que diz biblicamente nesse sentido aí? então, irmão, nós precisamos entender o seguinte, que se realmente a pessoa creu em Deus, né? Se ela realmente creu de todo o seu coração, ela vai querer se batizar. Não é algo que vai ser imposto a ela. Você é uma obrigação que ela vai ter que ser obrigada a batizar. Ela vai sentir a necessidade de ser batizada. A pessoa, quando ela crê de verdade em Jesus, ou seja, verdadeiramente, ela tem a verdadeira fé, ela aceitou, abraçou o evangelho, ela vai querer se batizar. Conforme está registrado, para provar isso, nós vamos usar o livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 16, onde diz assim, no versículo 16. Marcos 16, versículo 16. Eu vou até ler para vocês aqui. Diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então aqui fala que a crença ela é justamente uma consequência, ou seja, o batismo ele é uma consequência da fé. Se você creu, consequentemente você vai querer ser batizado. Mas, para não deixar somente esse versículo, vamos ler Atos 10, no versículo 47 e 48. Atos 10, versículo 47 e 48. Veja que eu estou respondendo biblicamente para que depois ninguém venha dizer, isso aí é É achismo, né? achismo, né? Muito bem, é isso aí. Então, nós estamos respondendo biblicamente. Então, Atos 10, 47 e 48. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não seja batizados? Estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Olha só, o apóstolo Pedro, quando chegou na casa de Cornélio e pregou o evangelho, Cornélio e os seus familiares, crendo na mensagem do Evangelho, receberam o Espírito Santo. E naquele momento, o que aconteceu? Eles disseram, já estou salvo, não preciso ser batizado? Não. O apóstolo Pedro exortou eles a batizar. Por quê? Porque ele disse, agora vocês que receberam o Espírito Santo, que foram salvos, né? Vocês não podem resistir à água. Somente uma pessoa que realmente não foi convencida pelo Espírito Santo, ou que não creu verdadeiramente no Evangelho, não abraçou o Evangelho, a fé verdadeira em Cristo, somente uma pessoa nessa situação recusaria as águas. Porque todos aqueles que realmente abraçaram o Evangelho de Cristo, eles, no caso, também foram batizados. Vejam só, vamos também no versículo. Vamos ler também Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no versículo 36 e 37. Diz assim: indo eles caminhando, chegaram ao pé de uma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que me impede de ser batizado? Olha só, quando a pessoa realmente crê, não é algo que é imposto para ela. Ela mesmo sente a necessidade de ser batizado, como aconteceu no caso do eunuco aqui. Quando chegou perto da água, ele mesmo disse: o que me impede de eu batizar agora?
Olha só o que Felipe disse. Ele disse, faça um estudo bíblico e depois venha batizar? Não. Ele disse, é lícito se crerdes de todo o coração. Qual foi a resposta do eunuco? Ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, ele creu em Jesus. E isso foi suficiente para ser batizado. E imediatamente, ou seja, Felipe o batizou. Então está claro aqui que aquele que realmente creu de todo o coração, ele sente a necessidade de se batizar e se batiza. Para quê? Para confirmar que verdadeiramente ele é uma nova criatura e que ele creu em Jesus para a vida eterna. Para mostrar isso também, né? Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Vamos ler Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, no versículo 16 e 17, diz assim: Lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? O apóstolo Pedro falou que não batizar é uma resistência a Deus. Aquele que não quer batizar ou se recusa a batizar, ele está resistindo a Deus, porque foi uma ordenança divina, uma ordenança de Deus. Inclusive, o próprio Jesus confirmou isso dizendo para os fariseus e escribas: o batismo de João era do céu ou dos homens? Dando a entender que era uma ordenança que veio dos céus, que veio de Deus, e não dos homens. E eles disseram, se nós disser que era do céu, ele vai dizer, por que não creste então? Porque quem crê tem que batizar. Aí eles vão, e eles não batizaram, porque não creram. E se nós disser que é dos homens, nós tememos o povo, porque o povo tem João como um profeta. Logo, é blasfêmia. E o povo pode nos apredejar. Então, logo, dizer que o batismo são ordenança humana e que, ou seja, não tem necessidade alguma do cristão, mesmo tendo crido, mesmo tendo sido salvo, ser batizado, isso é heresia. Porque o que a Bíblia mostra é que realmente as pessoas que creram, que receberam a Jesus como seu Salvador, confirmaram ou selaram o seu compromisso com Deus nas águas do batismo. Inclusive, nós podemos perceber o seguinte: no livro na epístola do apóstolo João, no capítulo 5, para provar e ficar bem claro, na epístola do apóstolo João, no capítulo 5, olha só, no versículo 6 diz assim: Este é aquele que veio por água. Que água? A água do batismo. Está falando de Jesus. E sangue. Isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Aí no versículo 7 diz, aliás, versículo 8 diz, e estes e três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam num, dando a entender que o batismo, o Espírito e, ou seja, o sangue, ou seja, o sacrifício de Jesus, dão o mesmo testemunho, estão juntos, estão unidos, é um pacote. Então, Não esse tem como. pacote entende-se que é o testemunho da salvação. É o Então, para. testemunho da salvação, estão atrelados. Por Sim. quê? Quando Jesus estava na cruz do Calvário, três coisas saíram dele. Primeiro saiu o Espírito, que ele entregou o Espírito a Deus. Em segundo lugar, saiu sangue misturado com água. Então, três coisas saíram dele: o Espírito, sangue e água.
Dando a entender que primeiro a gente precisa nascer do Espírito, se converter. Em seguida, ser lavado no sangue de Cristo. E confirmando tudo isso com a água do Ah, batismo. é. Três testemunhos, ou seja, não são três testemunhos, são três testemunhas dando testemunho de um só.